Voltamos a falar sobre a crise Janja, porque o que aconteceu lá na China ultrapassou aquilo que a gente define como fofoca. Afinal de contas, houve de fato um contato do TikTok, que é uma rede social estatal, né, como quase tudo na China, com o governo brasileiro. E aí, Mônica, o que vai sair do final das contas daquele jantar? Bom dia pra você. Pegar- Eu tava brincando aqui com uma pessoa que eu não sei se essa crise é uma crise do Brasil com a China ou é uma crise do avião presidencial na volta que deve ter chacoalhado bastante, porque a notícia que eu tenho é que o presidente Lula tá realmente indignado com esse vazamento, né, dizendo que é uma quebra de confiança inadmissível. Então vamos ver porque isso vai se desdobrar numa crise Ô, palaciana. Mônica, Ah, oi, é provável, né, que tenha sido um ministro, um deputado, mas pode ter sido um jornalista chinês também. um jornalista chinês? Um membro Um do governo integrante da chinês, o comitiva. integrante do partidão. Pode ter comentado com um jornalista chinês, o jornalista chinês pode ter contado isso para o jornalista brasileiro, o brasileiro foi lá conferir com o protocolo e pronto. Talvez não tenha sido nenhum brasileiro. Ah, Difícil mas a saber. chance é baixa. Você Ele citou sabe, até ô nomes, né, Megali, A Mônica? chance é Ele grande, citou né? até Porque tem nomes, gente lá Megali. que não gosta da O Janja presidente, mesmo, é. mas não dá para saber. Ô, Megali, não vai dar pra gente saber quem é a fonte, porque os autores das reportagens não vão falar quem são as fontes, porque seria um absurdo se eles fizessem isso, né? De fato, eu já fiz matérias que as pessoas acham que, nossa, foi não sei quem, foi não sei quem, foi não sei quem, e na verdade chegam a mim de uma forma inusitada. Eu acho que pode acontecer o que você está falando, mas a reportagem dizia que um ministro tinha relatado esse constrangimento. Daí o fato de que, como o jantar era muito restrito, não estavam sequer todos os ministros que foram com o Lula para a China, não estava um monte de diplomatas, tinha tradutores, Mauro Vieira, chanceler e três, quatro ministros, né? Alexandre Padilha, Rui Costa, o ministro da Agricultura, Fávaro, a Simone Tebet, acho que também estava. Não estavam todos. Marina Silva, por exemplo, não estava. Luciana Costa não estava. Então, afunilou a suspeita, né? Quer dizer, não foi uma cena pública, foi um jantar muito restrito. Daí a irritação do presidente da República, porque ele está convicto de que foi um dos seus ministros que chegou lá e falou com os jornalistas mesmo, né? Se não foi quem soprou inicialmente, foi quem deu o tom, né, de críticas à primeira-dama. Então, é isso. Então, aí criou esse constrangimento, esse mal-estar grande entre a própria equipe. Se criou um mal-estar com a primeira-dama da China, eu não estava lá, não falei com a primeira-dama da China, não sei. Isso daí são outras apurações. Agora, o Megali, o fato é que os desdobramentos dessa celeuma toda, da conversa do Lula e da Janja com Xi Jinping sobre o TikTok, é esse. A empresa entrou em contato com o governo brasileiro dizendo que soube do ocorrido, óbvio, né? Lê jornal, lê sites, ou seja, soube do diálogo em que o presidente e a primeira-dama se queixaram da atuação da rede no Brasil e disse que está à disposição para conversar e auxiliar no que for preciso. Essa mensagem foi enviada para um dos ministros ainda quando eles estavam no voo, eles pousaram nessa madrugada aqui no Brasil, a comitiva. Então, o TikTok fazendo essa primeira aproximação. Agora, qual foi, Megalha, afinal, a fala da Janja que está gerando tanto debate no Brasil? Né? Debateu-se muito se ela poderia ter pedido a fala no jantar, se ela errou ou não a fazer isso, se ela criou ou não um climão, a versão, há versões diferentes sobre isso, né? O presidente Lula diz que não existiu clima nenhum, há relatos de que existia um clima, mas enfim, o que ela disse? Qual é o conteúdo? Que até agora não foi dito qual foi o conteúdo dessa fala, né? O que eu apurei é que ela contou para o Xi Jinping, quando ela pediu a palavra, a história da Sara Raíssa Pereira de Castro, aquela menina de 8 anos que morreu em abril depois de participar do desafio do desodorante no TikTok. Você se lembra desse caso, né, Megali? Foi em Claro. abril. Ali na Lugage, um desodorante aerosol, durante a realização do desafio, e ela teve uma parada cardiorrespiratória e não sobreviveu. Né? Então, esse foi o exemplo, né, usado como uma tragédia que poderia ser evitada se houvesse um mínimo de regulação no funcionamento das redes sociais no Brasil. Essa foi a conversa, né, que gerou esse debate todo. O debate não foi pelo conteúdo, foi pela forma, né, Megali? Mas esse foi o conteúdo. Então, a consequência disso, além de todo o debate sobre se a Janja poderia, o que ela pode, o que ela não pode, é que agora começa uma conversa com o TikTok sobre essa questão tão delicada que é a da regulação do setor, desse setor da comunicação, das plataformas, né? Que ao contrário de rádios, TVs, não são reguladas.
Então é um assunto super difícil, árido, precisa equilibrar o respeito à liberdade de expressão com proteção de direitos humanos e segurança. Eu estava falando agora mesmo com uma pessoa que está lá na China, que diz, né, que acha que a regulação ela tem essas várias facetas, ela tem complicações, e citou o exemplo de Gaza, né? A pessoa até me escreveu aqui: o genocídio em Gaza só saiu do controle porque o TikTok não cedeu à pressão do lobby, né? E que o banimento nos Estados Unidos passou por causa disso. Então, quer dizer, é polêmico o assunto, o conteúdo, mas essa foi a fala, tá, Megali? Então, o TikTok aí entrando em contato para iniciar um diálogo com o governo brasileiro. É um diálogo só pro forma? É só para ser gentil? É só para não criar maiores problemas? A gente não sabe, vamos ver o desenrolar disso. Mas o Lula também já tinha anunciado que o Xi Jinping ia mandar alguém, a China ia mandar alguém aqui também para ajudar nesse diálogo, nessa discussão sobre regulação das plataformas. Então, portanto, esse foi o resultado prático dessa celeuma, Megali. Que é uma celeuma sem fim, né? Você vai ter pessoas defendendo que ela faça, vai ter pessoas achando que não. E é isso, está feito. E o TikTok está entrando em contato, Megali. E a preocupação da Janja é legítima, né? Esse é um problema real que é muito bom que ela esteja preocupada com isso. Isso pode se encaixar perfeitamente nas funções de uma primeira-dama, uma discussão muitíssimo válida, que, aliás, a gente está tendo bastante aqui, desde esse caso chocante do desodorante. O problema é o fórum, né? É onde a questão foi levantada e o modo como ela foi levantada, porque esses encontros, Mônica, você cobriu vários já. Mais que eu, certamente. Eles têm protocolos. E esses protocolos são discutidos detalhadamente entre as equipes do Ministério de Relações Exteriores Mútuas. Se você for encontrar, por exemplo, com um político francês, o francês está acostumado com aquele small talk, né? Aquela conversa ali de elevador antes da gente partir para os finalmente. O suíço também. Se você vai encontrar com um asiático, normalmente não é assim. O chinês já é mais direto, o alemão é mais direto, o americano também. Então, há protocolos e protocolos. Os assuntos nessa reunião serão esses: o presidente discute com o presidente, os ministros discutem com os secretários e algumas pessoas não têm mesmo palavra. Mas nessas era um reuniões. Jantar, né, Megali? Era um jantar. Não era uma reunião de bilateral, não era uma reunião. Então, eu confesso a você que eu teria que apurar melhor, que eu não sei qual é o protocolo para um jantar bem restrito, com poucos ministros, um jantar que o Xi Jinping ofereceu na residência para o presidente da República. Estava só a comitiva brasileira e era um jantar. Não sei se tem temas combinados. O que talvez... o que eu acho que é muito mais assim, puxar um assunto incômodo numa mesa de jantar. É isso. Isso é diferente de quebrar um protocolo. Porque eu acho que um jantar... Eu já fui em jantares do Itamaraty, já vi lá, presidente da Argentina. Aliás, eu me recordo de um dia que estava a Janja ofereceu um almoço para, eu acho que era para o Xi Jinping, e que estava no Itamaraty. Eu estava nesse almoço numa mesa muito próxima, eu tentei me aproximar dela, e eu me lembro que nesse dia eu estava nesse almoço, sempre as histórias do jornalismo, né, Megali? Eu estava nesse almoço e eu recebi uma mensagem: o Zé Dirceu foi solto, e era um grande fato naquele dia, o Zé Dirceu foi solto, então tinha que chegar perto da Dilma, e começa uma confusão. E, enfim, era um jantar, um almoço grande, tal, cheio de protocolos, sim. Mas esse daqui que a gente está falando é um jantar reduzido, com acho que quatro ministros estavam nesse jantar, pelo que eu apurei, né? Muito poucos ministros. Então, até vou falar aqui, estavam o Fávaro, o ministro da Agricultura, Simone Tebet, o Rui Costa, o Alexandre Padilha e o Mauro Vieira. Então, são 5 ministros e tinham outros vários que não estavam lá. Então, era uma coisa mais íntima, né? Eu não sei se a primeira-dama não poderia nem sequer falar num jantar desse. Não é não falar. Pode, mas... Peraí, só para terminar, que senão fica parecendo. Vai lá. Eu chegaria lá. Dentro dessa lógica protocolar, o jantar é um momento de conversa leve, de conversa amena. Não vai haver uma conversa sobre o acordo bilateral. Ali é quando você realmente bate papo. A primeira-dama, claro que pode falar. É claro. Só que se o Lula puxou, eu não sei se foi o Lula que puxou, ele disse que foi. Ele puxa lá um assunto incômodo. O TikTok está no meio de uma disputa, de uma crise diplomática entre China e Estados Unidos, simplesmente as duas maiores superpotências. E a primeira-dama embarca. Eu fico imaginando como eu acharia estranho se durante um jantar de conversas amenas, o primeiro-ministro da China puxa, por exemplo, um problema que está sendo detectado nos motores dos aviões da Embraer.
na China. E aí levanta a primeira-dama chinesa, é verdade, eu já vi isso acontecer. É um constrangimento, você está colocando a pessoa no constrangimento. Né? Você não espera isso num jantar. E outra, a Sheila falava fora do ar aqui. Você quer completar, Sheila? Não, porque eu acho que tem um histórico, né, de interferências consideradas indevidas e incômodas por parte da Janja que gera essa avaliação nesse momento pontualmente. Acho que tem esse histórico que incomoda, inclusive, integrantes do próprio governo, que têm posições dentro do governo, têm cargos dentro do governo e muitas vezes nem se posicionam ou falam coisas que a Janja fala e se coloca muitas vezes. Nada contra ela se colocar, mas que isso gera incômodos e também depende do momento, né? Dependendo do rito. Eu estava falando aqui um pouco do rito da diplomacia. Os diplomatas falam muito sobre esse comportamento considerado adequado e inadequado quando você fala de encontros diplomáticos, ainda que seja um jantar um pouco mais informal e tal. Não é um encontro entre amigos, né, gente? É um encontro entre presidentes, né? E a gente deveria estar falando aqui dos 28 bilhões de investimentos. Tem boas notícias. Sim, sim. Que estão vindo dessa viagem, né? E a gente fica tem falando da muitas Janja. notícias, mas... E aí tem aquele outro evento que ela também mandou um fuck you lá pro Elon Musk. Ali sim, então, né, Megali? Ali eu acho que é uma coisa que foi ali eu acho que foi algo visto, né? Algo que todo mundo viu e todo mundo tem como confirmar, não são versões, né? Então ali sim, ela teve um comportamento bem diferente de puxar um assunto, né? Ela falou um palavrão e mesmo assim não criou uma crise entre os Estados Unidos e o Brasil. Eu acho que nem sequer criou uma crise entre o X e o Brasil, né? Então, não sei até que ponto também não... Como enfim, é isso, é um assunto que rende, né? Então a gente fica falando desse assunto porque ele rende. Então, aí a responsabilidade eu acho que não seria tão dela, seria mais de todo mundo que fala desse assunto. É um assunto que rende, que a gente, se ficar aqui, fica a manhã toda. Mas, Megali, eu acho que sim, eu acho que tem o histórico, né? E eu acho que o histórico conta, né, Sheila? Na hora em que as pessoas vão julgar o que foi feito nesta ocasião. Mas eu acho que é isso, quer dizer, tem as diversas versões. O Lula está falando em público, em on, ele está falando, eu que puxei o assunto, e ela fez um complemento. Se foi isso, é tão grave assim? Não, quem puxou o assunto foi o Lula. Bom, foi ela que puxou o assunto? Ela que puxou um assunto incômodo? Então aí, sim, ela puxou um assunto incômodo. Se não foi ela que puxou o assunto incômodo, se foi o Lula, ela fez um adendo. Então aí não temos crise, temos uma crise do avião presidencial chacoalhando, né? Que eu acho que vai durar mais tempo também, viu, Megali? Porque eu acho que, pelo que eu soube, realmente o presidente dessa vez está considerando uma quebra de confiança, não um vazamento, porque é impossível não vazarem coisas, né? O Fernando Henrique dizia isso, né? Tem dois, tem vazamento. Mas falar com o espelho não tem vazamento. Mas é que não foi apenas um vazamento, foi um vazamento de forma que deixou ela numa situação muito ruim, né? Que colocou a posição dela, a postura dela como uma coisa muito ruim, e o Lula está dizendo que não foi nada disso. Então aí nós vamos ficar com as versões. Mas, enfim, o fato é que vamos acompanhar de perto essa coisa do TikTok, porque fundamentalmente esse sim é um tema importante, né, Megali?